Bom dia, Vascaíno e Vascaína, tudo bem? Eu espero que sim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Vascaíno ajuda Vascaíno. Então se inscreve no canal, não custa nada, tá bom? Nesse vídeo aqui a gente vai trazer algumas informações, algumas dívidas, né? Pagamentos, possível entrada de dinheiro de jogador, contratação de gerente da base e a provável escalação aí para o jogo contra o Brasil de Pelotas, com transmissão apenas do Premier, tá? Então se inscreve aí, porque Vascaíno ajuda Vascaíno, e também deixe seu like e pode rodar a vinheta. Até pelado eu sou Vasco, meu coração tem a cruz. Meus amigos, muitas informações aqui para você hoje, né? Vamos começar aqui com uma notícia ótima. Qual é a notícia? A notícia é simples. O Vasco quitou o salário de forma adiantada para os funcionários. Tem um acordo aí, né? Através do Vasco Sindicato de muito tempo, que o vencimento dos salários são para o dia 20, né? E o Vasco pagou bem antes dessa data do acordo. Sendo assim, funcionários e jogadores estão completamente com salário em dia. Abrindo aspas só para a seguinte informação: tem ainda um parcelamento da época da gestão do Campelo que ainda não foi pago. Então assim, tá ok dentro da gestão atual do Jorge Salgado, mas existe coisas para trás que ficou acordado que eles iriam pagar em um outro momento, né? Só que nem tudo é boa notícia, né? Infelizmente. O Vasco foi surpreendido com uma ação, né, do jogador do basquete do Vasco, que é um nome difícil, que eu nem vou falar aqui, nem vou tentar falar, para não passar vergonha aqui. Que ele aí tinha uma dívida com o Vasco, uma dívida pequena, né, uma dívida de em torno de 60, 70 mil reais. E o Vasco deixou. Acabou que ele entrou com uma penhora da Taça da Libertadores. Então, para evitar já mais constrangimento, a diretoria pagou 30% e negociou o parcelamento dessa dívida, que eu acredito até que poderia ter sido pago à vista, né? Não precisaria disso aí, talvez até com um bom desconto, né? Pelo pagamento à vista. Talvez fosse mais jogo fazer isso, né? Mas não fizeram, mas assim, já se comprometeram, deram 30%, vão parcelar o resto para pagar, né? Então, menos mal. Outro assunto aqui é que mal resolveu essa questão e veio outra ação. Que ação é essa? Uma ação aí do perdeu, mas tá lindo, né? Foi lindo. A famosa frase foi lindo, né? Que vem assombrar o Vasco novamente. O foi lindo tá cobrando aí 1.900.000 reais pelo período que ele ficou no Vasco, que ele não recebeu salário. E tinha em média aí um salário de quase 500 mil reais, né? Porque tinha uma equipe dele que trabalhava ainda, de 500 mil reais, um absurdo de salário para um Vasco, né, com dificuldade financeira. 500 mil no Abel Braga, olha, tem que ser muito corajoso para fazer isso. Fez, mas não pagou, a dívida ficou e agora alguém tem que pagar, né? Responsabilidade de quem quer assumir um cargo no Vasco é quitar dívidas suas e de gestões anteriores, ou procurar meios que levem a esses gestores antigos, como é o caso do Campelo e de muitos outros, que venham pagar esse mal que faz ao Vasco financeiro na justiça. Eu não concordo com isso, eu vou pagar a dívida, beleza, mas a gente vai ver esse contrato e vai processar na justiça para devolver esse dinheiro ao Vasco. Os dirigentes têm que começar a tirar do próprio bolso com ações na justiça para ressarcir o Vasco. Que aí, essa falta de compromisso, né, e de montar elenco, de contratar jogador e de contratar técnico, sabendo que não vai pagar e deixar para o próximo, tem que parar. Que isso é uma covardia com o Vasco e é reflexo desses times horrorosos que a gente vem vendo aí ano após ano sendo montado, né? Porque sem grana pagar sua dívida, você não consegue montar time. Isso é o básico, né? E aí nós tivemos aí mais uma notícia boa, né? Que foi o quê? Que foi que o Vasco é um clube real. O que quer dizer isso?
que o Vasco é o único clube no Brasil que pode usar o selo real, né? O selo real de Portugal é o único clube do Brasil que pode usar esse selo. Então, assim, é uma notícia legal. Eu acredito que não deve ser mais uma constituição de alguma camisa, devem usar para esse sentido, um lado mais comercial, né? Do que propriamente modificar alguma coisa, seja no desenho do escudo do Vasco, ou então até mesmo no nome, como algumas pessoas sugeriram, Real Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, assim, eu acho que não vai acontecer, né? E eu acho que vai servir só mesmo para comercializar alguma coisa aí. Outra notícia que não é do Vasco, mas pode atingir o Vasco, é a questão que o Senado aprovou lá, né, que as empresas, que os clubes possam se tornar empresa, clube empresa. Até que lado isso é bom para o Vasco? Na minha opinião, analisando alguns fatos e também com uma leve experiência aí, sabe, desse setor aí de empresas, né, no empresarial, eu posso dizer o seguinte: o que os clubes pagam hoje como uma associação sem fins lucrativos é infinitamente menor do que vai pagar transformando uma empresa. Mas, se você tiver um comprador disponível para injetar dinheiro naquele clube e vender ali, mas que não altere o escudo, não altere o uniforme, não altere o nome, não altere as coisas que o Vasco constituiu como história, eu acho o jogo, eu acho interessante. Imaginou você pegar aqui, ter um clube aí, ou um grande empresário que investe no Paris Saint-Germain, vamos dar um exemplo aí, vem aqui e fala, pô, quero comprar o Vasco, eu vou zerar as dívidas do Vasco agora, de imediato, e vou injetar mais durante o período que eu for aqui o dono, sei lá, 3 bilhões de reais. Você não ia querer? É claro que ia querer, mas volto a dizer, resguardando a tradição, a história, não como aconteceu lá com o Bragantino, né, que desconstituiu tudo, até o escudo vem mudando. Não isso. Não entregar a história do Vasco para um empresário que vai destruir tudo. Não isso. Mas tem mecanismos para você resguardar isso, né? Então é uma coisa que eu acho que pode ficar atento, né? Porque é um clube muito endividado, então pode ser uma solução viável para o clube essa venda, né? Com a pessoa que está adquirindo lá, zerando todas as dívidas existentes no Vasco, que está em torno aí de uns 800 milhões de reais, mas isso aí em euro, em dólar, é quase nada, né? Então, assim, né, a pessoa vem aqui e quita isso tranquilamente. Vamos falar agora um pouquinho sobre a possível escalação, né, bem provável escalação do jogo do Vasco, né, hoje contra o Brasil de Pelotas. É um jogo importantíssimo porque adversários, né, do Vasco estão vencendo. O exemplo é o Náutico, que venceu, né, a sua partida, essa abertura da rodada. O Náutico venceu, né, e agora está com 9 pontos. Então, assim, já começa a ficar preocupante, porque já abriu 8 pontos para o Vasco. Então, tem que correr atrás, tem que jogar com vontade. O Vasco vai poupar jogador, né, para essa partida. O Zeca ficou no Rio, ele vai ter um descanso. É um jogador que quase não ficou fora de partida nenhuma depois que começou a jogar no Vasco. Então ele vai ganhar esse descanso aí. Não sei nem se era o momento para fazer isso, mas deve ter tido uma avaliação lá da fisiologia e detectou alguma coisa, então preferiu poupar ele. Quem volta, que vai cair na posição dele ali, será o MT, né? Que antes do Zeca era o MT que ficava. Acho também meio arriscado, apesar do garoto vir treinando, já tá fora de lesão há muito tempo. Meio arriscado aí, porque pela questão física, né? Do tempo de bola, essas coisas assim, mas é um garoto jovem, então assim, deve compensar um pouquinho nisso aí na vontade, né? Então o Vasco que vai jogar Vanderlei. Na zaga tem o Hernando e o Ricardo Graça. Na lateral, MT e Léo Matos. No meio de campo, Galarza, Michel, né? Michel. E aí tem uma dúvida: Rômulo ou Bruno Gomes, tá? Existe uma dúvida aí no Galarza, Rômulo ou Bruno Gomes, para pegar essa vaga de volante aí. Complementando ali o meio de campo, tem o Marquinhos Gabriel, na frente lá tem o Germancano, o Peck e o Jabá. Então assim, é a provável escalação que
que o Vasco deve jogar se não tiver nenhum problema físico aí no decorrer dos treinamentos aí, no treinamento do aquecimento para o jogo, tá? Então, só vai passar, o jogo é 19 horas, fora de casa, só vai passar no Premiere, né? Só vai passar no Premiere. Se tiver o Premiere aí, fica ligadinho que tem Vascão às 19 horas. Não podendo esquecer também que tem jogo do Sub-20. O Vasco vai jogar pela Sub-20 com o Fluminense às 10 horas, tá? Vai ter transmissão da Vasco TV, então fica ligadinho lá para você acompanhar essa partida e prestigiar os garotos e ver aí os futuros do Vasco estão na base, né? Falando de base, o Vasco contratou Rodrigo Dias. Quem é Rodrigo Dias? Rodrigo Dias é um ex-gestor do esporte, tá? Ele tá lá desde 2014. Antes disso, ele fez faculdade nos Estados Unidos. Por lá, no histórico diz que ele trabalhou em alguns lugares como treinador e preparador físico, então assim, bem distante do que ele está trabalhando agora, né? Que é uma coisa mais administrativa, de consulta, de investida de jogadores. É um pouquinho diferente do que ele fez lá e nem tem assim um histórico de clube, então assim, foi coisa mais amador. No Brasil, ele teve aí no Ipiranga e no Brasil, Desportivo Brasil. No Desportivo Brasil, que é clube de empresário. Depois teve no Vitória, no Sport de 2014 até agora. O que a gente pode avaliar friamente, sem falar que é ruim ou bom, friamente falando, o que a gente pode avaliar desse rapaz, que ele ainda não teve em um clube grande, né? Porque o mais próximo de um clube grande é o Sport, mas nem comparado do que é o Vasco, né? Da necessidade e da cobrança que vem da torcida e do público em geral vascaíno para que se revele o jogador, seja para o time ou para venda. Então assim, agora vai ser uma prova de fogo para ele. Ele está lá desde 2014. O Sport nesse período todo não tem vindo bem na base. Ele não tem conquistado títulos nacionais como era o caso do Vasco, tá? Como era o caso do Vasco com o Carlos Brasil nesse período que ele esteve à frente da base. O Vasco sempre estava nas finais, semifinais, às vezes não ganhava. Sim, não ganhava, mas estava lá muito próximo de ganhar os títulos. Isso não acontece com a base do Sport, tá? Então assim, é uma preocupação essa análise né, dos resultados, né? Da formação também, porque o Sport não vende muita gente, não revela para cima, não tem grandes revelações. Então assim, é preocupante. Se você fosse perguntar, mas o que você faria? Eu iria procurar os times, os gerentes da base dos times que estão aí sempre ali próximo das disputas com o Vasco. Quem é? É lá no Grêmio, é no Inter, é no Atlético Mineiro, entendeu? Bahia, esses clubes aí, eles estão sempre ali beliscando ali aqueles pedacinhos ali onde que o Vasco está sempre ganhando. Então assim, eram uns clubes que o Vasco deveria ir para buscar os gerentes da base, para poder continuar o trabalho que foi feito pelo Carlos Brasil, que vai ser muito difícil. Por quê? Porque além do Carlos Brasil sair para o Corinthians, os profissionais que estavam com o Brasil, eles estão querendo ir junto com o Carlos Brasil, porque é muito tranquilo trabalhar com o Carlos Brasil. É um cara que tem muito conhecimento, ele é muito inteligente, então as pessoas querem estar próximas dessas pessoas. Então essas pessoas vão acabar saindo e indo para o Corinthians. É questão de tempo até, infelizmente, mas não é nem o Carlos que ofereceu para levar, é que as pessoas, como eu falei, as pessoas querem estar perto desse cara aí. Então o Vasco tem que trabalhar melhor, prestar atenção na base, porque é o que dá o dinheiro pro Vasco, vai ser a base, é a base. Um exemplo disso, que agora nós temos aí uma possibilidade de entrada de dinheiro em torno aí de 3 milhões de reais, com a venda de um garoto que está lá fora, no Benfica, Gabriel Pérez. É Pérez ou Pires, eu não lembro se é o sobrenome dele, é Pires, acho que é Pires. Ele teve na base do Vasco, é da mesma geração lá do Andrei, só que não jogou só na base, não jogou nem no profissional.
saiu, ele foi profissionalizado pelo Resende em 2011 e tá agora, passou lá por vários times, chegou ao Benfica e tem o interesse do Atlético Mineiro neste jogador. O Atlético Mineiro, para ficar com esse jogador, terá que pagar algo em torno de 10 milhões de euros ao Benfica, que aceita negociar o jogador por até um pouco menos, mas vai ficar em torno disso aí, de 7 a 10 milhões de euros. A única coisa que está travando ainda um pouquinho é porque o salário dele lá em euro é alto, né? Então, assim, convertendo para o Brasil, dá um valor bem alto por mês. E isso que está pegando mais o Atlético, quer o jogador, sim. Entendeu? Então, pode ser que acabe pingando algum dinheirinho no mecanismo de solidariedade para o Vasco, algo em torno de 3 milhões de reais. Então, assim, a base é fundamental, né? Trabalhar bem a base é fundamental para você ter o dinheiro para pagar as contas, que o Vasco tem muitas, né? Então é isso, galera. Fica atentinho, tem jogo de manhã e jogo de noite, tá? Pega a patroa, senta no sofá e vai torcer pro Vascão. E vamos torcer por vitória, né? O Vasco tá na hora de vencer aí na Série B, porque os outros times estão chegando lá em cima e ficando lá em cima, bem lá em cima. Então temos que correr atrás aí para poder, né, não ter sofrimento durante a competição toda e cruzeirar, né? O Vasco é gigante, não é Cruzeiro, então não vamos cruzeirar, vamos subir, que a gente não deveria nem ter descido, né? Mas já que desceu, vamos subir. Então, fiquem com Deus, um abraço, não se esqueça de se inscrever, Vascaíno, ajuda a Vascaíno, valeu? Um abraço, fica com Deus.